Durante todo o relato bíblico, nós vemos que Deus usou pessoas improváveis, e principalmente pessoas comuns, pessoas tão simples, e fez dessas pessoas líderes extraordinários, líderes que contribuíram para que o reino de Deus chegasse em nossas vidas hoje. E nós não devemos negligenciar esse compartilhar do reino de Deus. E eu quero que os irmãos abram sua Bíblia ou acompanhem pelo telão, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou e os seguiram, deixaram seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amados, o Marcos, quando escreveu o Evangelho, ele teve o propósito, o objetivo de falar às pessoas de Roma os atos de Jesus, as ações de Jesus. E quando nós olhamos no Evangelho, ele coloca vários atos, várias ações que comprovavam que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus. E é incrível ver que Marcos, ele atentou para colocar o início do ministério de Jesus no Evangelho, logo no capítulo 1. E vemos que Jesus começou o seu ministério chamando pessoas comuns, chamando pescadores, chamando pessoas simples daquela região da Galiléia. E é incrível também olhar para a história e ver que durante todo esse tempo, Deus sendo o Senhor da história, Ele chamou pessoas comuns. No Antigo Testamento, Deus chamou Davi, Deus chamou o profeta Jeremias. No Novo Testamento, Deus chama os discípulos. Um pouco mais recente, há 502 anos atrás, Deus levanta Martinho Lutero e hoje nós comemoramos a Reforma Protestante para a glória de Deus. Um jovem de 34 anos. E quando nós olhamos para nosso contexto batista, sabemos que a juventude vai dos 18 aos 35, certo? Então Martinho Lutero, com 34 anos, era um jovem. E se ele fosse batista, seria um jovem batista, amém? E vemos que hoje Deus continua sendo o Senhor da história. E Ele está chamando uma juventude batista, uma juventude brasileira, uma juventude comprometida com o reino dEle para multiplicar, amém? E nós, como missionários, como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ir ao encontro de pessoas. Pessoas comuns que Deus quer levantar em nossa nação, para transformar a nossa nação, como ouvimos aqui, transformar o mundo. E ali na comunidade do Caiambé, eu cheguei ali, vai fazer 4 anos no ano que vem. Estou ali, igual a Brenda, 3 anos e 8 meses no projeto Radical Amazônia. E quando nós fomos para aquela comunidade, há 3 dias de barco de Manaus, uma comunidade onde não tem sinal de operadora, gente, até hoje, mas graças a Deus chegou um sinal de internet, Wi-Fi, quando chove não funciona muito bem, mas dá para a gente mandar um oi para a família. E quando chegamos naquela comunidade, não tinha um trabalho batista. Nós chegamos com o objetivo de plantar uma igreja batista por meio da multiplicação de discípulos. Uma igreja contextualizada e relevante para aquela comunidade. E quando chegamos na comunidade do Caiambé, o primeiro grupo que nos receberam, gente, foram crianças, foram jovens, a nova geração. E aí chegamos na comunidade, aqueles meninos que levaram nossas malas para casa, juntamos com ele, quinta-feira você vem aqui, a gente vai jogar um futebol, a gente vai fazer uma reunião, e começamos a reunião com os embaixadores do rei. Os meninos não sabiam nem o que era embaixador, e a gente foi ensinando, através do futebol, relacionamento explorador, tempo de qualidade. A gente vê que Jesus passou o tempo de qualidade com os discípulos. E aí a gente conseguiu se aproximar desses meninos. E dentro daquele grupo, foram vários meninos, nós começamos a identificar líderes em potencial. Meninos que tinham uma certa liderança no meio dos outros. Meninos improváveis que às vezes não falavam nada, mas a gente identificava que ele poderia ser um grande líder. Mas teve esses dois do cantinho aqui. O Madison, que era um jovem de 14 anos, quando nós chegamos ali. E hoje ele está com 17 anos. O Madison não frequentava nenhuma igreja, o Madison ainda não tinha o reino de Deus. Nós chegamos, anunciamos o reino de Deus na vida do Madison.
O Madison compreendeu a transformação que o reino de Deus pode fazer na vida dele. O Madison se tornou um discípulo. E o Madison foi para a escola como todo jovem vai para a escola, como todo jovem vai para a faculdade, para o trabalho. Mas ele foi com a mentalidade que agora ele era discípulo de Jesus e que ele deveria chamar outras pessoas e ir ao encontro de outras pessoas para torná-los discípulos de Jesus também. E o Madison conheceu o Bruno. E aí chamou o Bruno. Bruno, vamos para a embaixada. Bruno, vamos fazer isso. Bruno, vamos passar um tempo de qualidade. O Bruno também nunca tinha ido para nenhuma denominação, nenhuma igreja. Mas ele começou a ir para os embaixadores, gente. Uma das nossas organizações missionárias mais antigas, 71 anos, que tem transformado vidas. Quantos pastores aqui foram embaixadores do rei? Glória a Deus. Mensageiras do rei? Uma vez mensageira? Amados, as nossas organizações missionárias têm princípios importantes. E juntamente com os princípios de igreja multiplicadora, nós podemos potencializar as nossas organizações missionárias. E o Madison trabalhou na vida do Bruno, está trabalhando há 2 anos na vida do Bruno. No janeiro desse ano, ele teve o privilégio de levar o Bruno às águas, no batismo. E hoje, o Madison e o Bruno são os conselheiros dos embaixadores do reino na nossa comunidade. O Madison e o Bruno estão cuidando de outros meninos. Se nós queremos igrejas saudáveis, se nós queremos pessoas saudáveis, precisamos ter jovens saudáveis. Amém?